E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou estar falando da personagem Hassan. Eu vou estar dando dicas, no caso, como você joga com essa personagem. No caso, como eu jogo com essa personagem, tudo bem? Então assim, já de início eu falo das duas habilidades principais que eu utilizo nessa personagem, que no caso é o Paralisante, o Veneno, e no caso o Clone, Esconderijo Sombrio. No Veneno, assim que você vai estar jogando uma bomba que causa 250 de dano e silencia o alvo por 1,5 segundos. E essa explosão vai estar tirando um dano contínuo do inimigo. E no caso o clone, você vai estar fazendo um clone. No caso, vai aumentar a sua velocidade em 25%. E no caso você não pode estar atacando ou usando habilidade, senão o seu clone desaparece. Então essas duas habilidades são as que eu utilizo na Hassan. E na permanente, você vai estar causando 250 de dano no inimigo, porém eu utilizo mais essa habilidade para dar fuga nos inimigos. Assim como todos os personagens, eu indico você estar upando a Hassan para o level 25 e liberar também os seus talentos supremos. O primeiro talento, você vai estar aumentando o número de adagas de 3 para 5, então ela vai estar tirando 5 adagas e no caso, cada adaga causa 80% de dano. O segundo talento, se o inimigo ele tiver com 50% de PV, o dano dele vai ser diminuído de 8 a 12%, então vai variar se ele tiver com 50% de PV. Porém, se ele tiver com 25 para baixo, o dano ele vai ser o maior. Então, 12% ele vai estar causando menos dano em você. No caso, a terceira habilidade, a sua habilidade, ela vai recarregar mais rápido. Então, ele vai diminuir, no caso, o tempo em 4%. Você pode acumular 5 vezes. Então, como eu falei, eu aconselho você upar primeiro a personagem para o level 25 e liberar as habilidades. Na minha opinião, essa é uma personagem bem chata para você estar se enfrentando, no caso, dentro de partida, por conta dela ter, no caso, a habilidade de fuga, que é uma habilidade principal, fixa, do personagem, e ela tem 4 habilidades, como eu falei, como todos os personagens, porém eu utilizo a habilidade, no caso de Veneno, que é uma habilidade para silenciar o inimigo e também dar dano contínuo no inimigo, e no caso, a habilidade de Clone, que na minha opinião é uma habilidade muito boa para você utilizar com essa personagem. O clone é uma habilidade que eu utilizo muito na Hassan. Eu utilizo mais para habilidade de fuga do que para dano. Lembrando que é uma habilidade que também dá dano no seu inimigo. Então assim, quando você estiver fugindo de algum inimigo, por exemplo, alguém matou algum parceiro seu, do seu squad, e você quer pegar a alma. Então você utiliza esse clone, você não fica invisível, você vai estar ficando transparente. O inimigo ainda consegue te ver. Então assim, você utiliza esse clone. Muitas vezes o seu inimigo ele vai focar no clone achando que é você. Isso você pega a alma, usa o dash e foge. E no caso, por exemplo, se você quiser estar dando dano no inimigo também, você pode. Se o inimigo ele caiu, você quer finalizar ele, porém ele está atrás de alguma árvore ou alguma coisa e você não consegue atingir ele, você utiliza o clone. E o clone ele vai estar ajudando você a atacar o seu inimigo. Lembrando, se você utilizar alguma habilidade ou atirar no seu inimigo, o clone desaparece. Então você pode estar utilizando o clone, no caso, para deixar o seu inimigo confuso. E no caso, finalizar ele mais rápido. A habilidade de Veneno, na minha opinião, é uma habilidade muito boa para você utilizar com a Hassan. Então, eu aconselho você deixar como uma habilidade fixa. Por exemplo, se um White vir rushar em você e jogar a bomba, antes dele jogar a bomba, se você jogar o Veneno, ele não vai conseguir utilizar a bomba enquanto ele estiver na névoa de veneno. Então, essa névoa, no caso, silencia o inimigo e não deixa ele utilizar nenhuma habilidade. Por exemplo, se o White tentar jogar, no caso em você, a bomba, ou utilizar a poção de imortalidade e você jogar esse veneno nele, no caso ele não vai conseguir utilizar a habilidade, isso trava o inimigo, no caso. Então é muito mais fácil você matar um White, no caso matar uma arqueira, porque a arqueira, se ela não jogar o stun ou jogar o dano em você, ela vai precisar ter uma mira muito boa para te matar. Então, como eu falei, essa habilidade é uma habilidade muito boa para você utilizar contra todos os personagens. Na arma eu aconselho você estar utilizando a adaga como arma principal, porque assim a adaga ela tira um dano muito alto do seu inimigo. Logo mais eu vou estar explicando sobre a adaga. E no caso você utilizar um cano curto ou um lança-granada como arma secundária. O cano curto ou lança-granada eu aconselho você utilizar, no caso, o cano curto por ser uma arma de longa distância, então se você estiver longe do seu inimigo você pode matar ele com o cano curto.
E o lança-granada também. No caso, se você estiver longe, você consegue atirar com o lança-granada e até finalizar mais fácil o seu inimigo. E no caso, o lança-granada também é muito bom, porque se você utilizar o seu clone ele vai atirar infinitas bolas de lança-granada. No caso, ele não para de atirar com o lança-granada, então fica muito apelão. Você está utilizando o clone, a habilidade clone da Hassan, com o lança-granada. Assim que você utiliza, o seu clone ele vai ficar atirando muito e muito, no caso, no seu inimigo. A habilidade do Dash da Hassan, que é a habilidade fixa, é uma habilidade muito boa. Você pode utilizar essa habilidade tanto para dar dano no seu inimigo e tanto para dar fuga. E lembrando que recarrega muito rápido, então é uma habilidade muito boa para você utilizar. No caso, como eu falei, você pode utilizar para subir em cima de uma casa, para fugir do seu inimigo, subir em cima de um muro. Ou você pode utilizar, no caso, em direção ao seu inimigo. Se você acerta o seu inimigo com esse dash, ele vai estar, no caso, tomando 250 de dano. E no caso, você pode utilizar 2 vezes. Então é uma habilidade muito boa para você finalizar o seu inimigo se ele estiver transformado. A adaga é uma arma que, no caso, se você upar a sua habilidade, o seu talento supremo, vai estar aumentando o número de adagas. Então, por exemplo, de início você começa com 3 adagas. Se você upar a sua habilidade, ele vai estar aumentando o número para 5 adagas. E como que funciona o dano da adaga? No caso, cada adaga que você acerta no inimigo vai estar tirando uma porcentagem de dano. Então, por exemplo, se você acertar 2 adagas, as 2 adagas vão tirar o dano do inimigo. Cada adaga vai estar tirando aproximadamente 300 a 400 de dano. Então, por exemplo, se você acertar 5 adagas, você vai tirar um dano tremendo do seu inimigo. Então é uma arma que compensa muito você utilizar com a personagem Hassan. Então, resumindo tudo, a Hassan é uma personagem muito boa para você utilizar. Ela possui essas 2 habilidades. Até as outras habilidades também são muito boas, porém essas 2 principais são excelentes com a Hassan. Você tem o veneno para silenciar e, no caso, o clone para finalizar ou dar fuga. E no caso, como eu falei, você pode utilizar a adaga como arma de curta distância e um cano curto e um lança-granada como arma de longa distância. E você vai gostar muito dessa personagem assim que você pegar a manha de jogar com ela. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, eu peço que você se inscreva no canal caso não seja inscrito. No caso, deixa aquele like também para ajudar o vídeo a crescer. E no caso, se você tiver algum amigo que esteja iniciando no jogo, que você compartilhe esse vídeo. Lembrando que eu tenho outros vídeos dando dicas com outros personagens. No caso, o Atlas, a Arqueira. Então é isso, pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo.